mais um Atibaia Pode Mais no ar, temporada 2026, incrível, muito conteúdo. Corre no YouTube, já se inscreve no canal e não deixa de dar o seu like, que você ajuda bastante a gente. Estou nessa manhã de gravação com uma dupla que está chegando em Atibaia. Você que é empresário local, muita informação para sua empresa. Tem uma normativa NR1 que tem que ser implantada até dia 26 de maio. E a gente chamou o pessoal da Fênix Consultoria, Alexandre, Ailton Camusi. Sejam muito bem-vindos em estar com a gente no Atibaia Pode Mais. Eu queria de cara, Alexandre, te dar as boas-vindas e queria que você já apresentasse o que é a Fênix e que tipo de serviço que vocês têm para prestar para quem assiste a gente. Legal, bacana. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, né? Falando para todo mundo aqui de Atibaia e, ao mesmo tempo, poder compartilhar um pouco do que a Fênix Consultoria faz, o que a gente faz, o que a gente vem fazendo ao longo dos anos, tá bom? Então, a Fênix é uma consultoria voltada a suportar as empresas, a suportar os empresários e as suas áreas, né? Área de recursos humanos, área de treinamento, área de capacitação. Então, a gente tem esse foco para facilitar a vida das empresas, né? E aí a gente está com um tema muito importante, como você disse, é uma normativa, a NR1 é uma normativa que já existe, não tem novidade nenhuma, só que em 2024, o governo federal, através do Luiz Marinho, assinou um adendo a esta normativa, que é o foco nos riscos psicossociais, tá bom? O que é esse adendo à normativa da NR1, riscos psicossociais? É foco na saúde mental e foco também dentro de alguns pontos que são muito inerentes e que fazem parte do dia a dia. Então, estresse ocupacional, assédio moral, pressão excessiva, conflitos interpessoais, são temas que ela captura e que estão inseridos no dia a dia de qualquer empresa, não importa o tamanho. Ou seja, você que é empresário, independente do tamanho da sua empresa, se você tem 1 funcionário, 5 funcionários, 20, 50, 400... é primordial, a partir desse momento, o ambiente de trabalho. O profissional, o empresário, ele vai responder, inclusive perante isso. Fala um pouquinho pra gente, Ale, essa normativa, gente. Depois o Ailton vai falar um pouquinho para vocês. Ele vai mandar um conteúdo mais técnico, mas a gente vai abordar aqui no podcast uma linguagem mais simples possível para as pessoas que estão assistindo entenderem o que ela é e, inclusive, haverão multas, não é isso, Alexandre? A normativa, ela está em vigor, ela foi assinada em 2024, em maio de 2025, o Luiz Marinho prorrogou a data de início das autuações. Ela está em vigor, então ela está em vigor, todas as empresas precisam seguir e implementar, porque é lei. É uma normativa de riscos psicossociais que precisa ser implementada. MEI vai precisar implementar? Toda e qualquer empresa, ela não faz distinção. Você tem um CNPJ e você tem uma porta aberta que você emprega pessoas. Você é obrigado a implantar. A lei não faz nenhuma distinção, porque ela traz uma obrigatoriedade atrelada aos riscos psicossociais, que no final é saúde mental dos funcionários. O empresariado, seja ele pequeno, médio ou grande, tem a obrigação de implementar, porque a lei ela não faz nenhuma distinção e não limita para a empresa A, B ou C. Todo mundo tem que implementar. Eu tenho que implementar na minha empresa. Tá. Todo mundo. Alexandre, explica pra gente, pro empresário que está assistindo, como que vai funcionar esse processo de implementação. Tá ok. A partir do dia 26 de maio de 2026... já começam, você já pode ser autuado e multado, não é assim que vai ser? A promulgação da lei, ela diz que a partir de 26 de maio, se houver uma fiscalização e você, enquanto empresário, não tiver feito nada, a fiscalização pode te autuar, porque você não está seguindo a lei vigente que foi prorrogada. Então, o governo já deu um ano de prorrogação. Ela já está em vigor desde 24. Em 25 ele prorrogou para que o início das fiscalizações e autuações começassem e todo mundo tem que seguir. Ou seja, eu
empresária, proprietária da Alfômega, e você, estamos ao 45 do segundo tempo. Nós já contratamos a Fênix. Então corre. Ailton, quero que você fale um pouquinho, seja muito bem-vindo. Você que vai atuar na região de Atibaia, representando a Fênix e dando essa consultoria para as pessoas. Aborda um pouquinho como que vai ser esse trabalho que você tem para oferecer. Opa, obrigado, Cris. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Então, como o Alexandre falou, já é necessário começar cedo, o mais rápido possível, a se preparar, a se organizar, a começar a fazer o processo, porque é uma jornada, não é feito só uma palestra, não é feito só um treinamento, não basta isso. Então, é uma jornada que tem que ser feito a avaliação, tem que fazer a medição de como que estão o ambiente de trabalho, para que quando chegar um fiscal, seja em maio, seja em junho, já ter documentação preparada para apresentar, para dizer, olha, nós já estamos nesse pé da preparação. Ou já seja, estamos fazendo esse trabalho. Você que está assistindo a gente, não é fazer uma palestrinha, ir lá pro IA, pegar um textinho de avaliação, dar para o funcionário fazer e achar que você está documentado. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Fala um pouquinho como que vai ser esse critério que você vai atuar em Atibaia. Atibaia é região, gente. Atibaia é região, exatamente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter contato com as empresas que nos procurarem, né? Nós vamos fazer um mapeamento dessa empresa, fazer um estudo de como que está hoje o ambiente de trabalho e depois fazer toda a jornada, né? Fazer avaliações, fazer o treinamento, aí sim vai entrar palestra, vai entrar todo o treinamento e depois fazer o acompanhamento, fazer a medição. Alexandre, você como proprietário da Fênix, eu queria que você informasse, assim, o valor da consultoria de vocês, ele é acessível? Porque quando a gente pega empresas maiores, indústrias, construtoras, é diferente, mas para o pequeno empresário, como que vai ser a implantação de tudo isso? Esse valor vai ser acessível? E eu queria também que você falasse como que é esse processo da consultoria de vocês. O que ele engloba para a pessoa entender? Não, perfeito. A gente pensou nisso, sim, porque todas as empresas precisam fazer. Depois o Camusi tem até uma surpresa bacana, especial. Já cobrei eles, viu, gente? Para o teu podcast, para quem está nos ouvindo. Então o Camusi vai falar um pouquinho a respeito disso. E sim, a gente pensou como a gente ajuda o empresariado a poder implementar. Então temos sim isso daí. Pensando na normativa e nos passos e no que precisa ser feito. Então, existe um momento que é o mapeamento, como o Camusi falou, existe uma ferramenta para você fazer o diagnóstico, onde todos os funcionários vão ser ouvidos, faz parte da normativa isso, segue um padrão global e das regras vigentes com esse adendo da normativa da NR1. Feito isso, a gente gera e tem um plano de ação, tem um diagnóstico, a gente implementa as ações que precisam ser feitas, a gente trabalha muito com a liderança, porque toda vez que a gente fala de riscos psicossociais, nós estamos falando exatamente dos pontos que são comuns e inerentes ao dia a dia. Então, estresse ocupacional, assédio moral, pressão excessiva, conflitos interpessoais, são coisas que estão presentes em qualquer empresa. Nós vamos falar já desses 5 pontos aí, viu, gente? E aí, o ponto é, tudo que você fizer, você precisa documentar que você está fazendo, como o Ailton comentou. Você precisa ter um cronograma de implementação. São etapas que você precisa fazer ao longo do ano para que, feito o diagnóstico, com o plano de ação, você prepare toda a sua empresa para que todas essas medidas não só estejam planejadas, já foram implementadas ou estejam planejadas para ser implementada, seguindo o que diz a normativa. Porque você, no final do dia, precisa ter um ambiente onde os seus funcionários, com o olhar deles e seguindo o que pede na normativa de medição, estejam num ambiente extremamente saudável do ponto de vista mental. Ou seja, é um trabalho sério e é um processo para ser desenvolvido. Eu queria que você falasse assim, daí vocês visitam a empresa, esse primeiro contato são com os proprietários ou a liderança em si. Isso é uma cascata, então, os primeiros a serem contatados, a receber essa avaliação e essas correções, elas são passadas para os donos das empresas? O primeiro ponto, acho que
todo mundo que está te ouvindo tem mais dúvidas do que certeza a respeito do tema. Então, o primeiro ponto é a gente tranquilizar, a gente dar informação, mostrar para o empresariado o que é a normativa, como ela funciona, o que ela pede e de que maneira a gente pode ajudá-los. Isso insere todo mundo na mesma página. Acho que esse é o primeiro ponto. Toda e qualquer empresa que a gente vai, todo e qualquer trabalho de implementação que a gente está fazendo, existem muitas dúvidas. Porque apesar de nas redes sociais a NR1, riscos psicossociais, está cada vez mais presente, porque estamos próximo do momento onde existe a prorrogação para a autuação, está todo mundo preocupado, só que existe muito pouca informação, né? Como empresário, se você não mergulhar, você não tem os detalhes. Já ouvi falar da NR1, riscos psicossociais, mas não sei exatamente o que é. Então a gente faz esse processo de mapeamento, de inclusão e de tranquilização das empresas, do empresariado, explicando o que é, como funciona essa jornada que o Camusi disse. Segundo passo, a gente trabalha com eles em cima assim, olha, nós conseguimos ajudá-los em relação a isso, essa é a formatação, esses são os valores envolvidos e essa é a jornada. E a participação ativa, porque seja o empresário, seja a liderança dele, empresas que tenham, às vezes, alguém que responde por recursos humanos, ou alguém que responde por capacitação, é envolvida no processo para que a implementação ocorra alinhada com a empresa. Né? E tudo isso precisa ser documentado. É muito importante a gente entender, e eu quero que o Ailton fale um pouquinho disso, porque você veio muito desse universo corporativo, né, de empresas farmacêuticas, trabalhou em grandes corporações. É muito importante a gente ter um ambiente de trabalho agradável, tanto para a gente que é líder, quanto para os funcionários, para a equipe. Eu nem gosto dessa palavra funcionários, falo da minha equipe. Então eu falo assim, e isso vai ser positivo para as empresas também. Eu queria que se abordasse um pouco isso, porque tem empresas que realmente têm que fazer correções. Sim, e tudo isso começa com a liderança, né? A liderança é que dá o comando de como vai ser esse ambiente de trabalho dentro das empresas. Então, existem empresas que têm lideranças tóxicas, a gente sabe disso, né? E que acaba prejudicando o ambiente de trabalho e deixando com que as pessoas não consigam produzir do jeito que elas precisam, né? Então, quando a empresa, os funcionários, eles reconhecem que aquela empresa tem um ambiente saudável, um ambiente gostoso, aquele ambiente se flui, né? O resultado vem. Vocês vão acabar dando um norte também para os empresários. Porque muitas vezes, assim, situações que acontecem em escalas menores dentro da empresa, nem sempre essa informação chegava até os proprietários, até o dono da empresa. Então, eu creio assim, tanto para o empresário quanto para a equipe, vai ser muito positivo. Alexandre, eu queria que você falasse um pouquinho. A normativa, ela fala de 5 pontos específicos. Esses pontos, eles estão citados na norma e caso eles não sejam ajustados, cumpridos, adequados, eles vão começar caso você tenha uma denúncia ou fiscalização, isso pode gerar multas para a empresa. Eu queria que você abordasse essa questão do estresse, essa questão do assédio moral, da pressão excessiva, sobrecarga de trabalho e os conflitos interpessoais, que isso é muito grave. E isso, antigamente, eu acho que isso vinha mais nas empresas maiores, né? Hoje está em todas as escalas. Eu queria que você abordasse o que você tem presenciado com os seus clientes. Muito importante esses pontos. Independente deles estarem na normativa, vamos trazer para a realidade. Eu também sou empresário. Está cada vez mais difícil o processo de contratação, porque a gente também tem uma composição etária e a gente tem também uma composição daquilo que faz parte do contexto onde a gente tem as gerações, correto? Nós somos de uma geração e a gente tem gerações que são muito bem descritas pelos especialistas no mercado. E a gente tem agora, se fala muito da geração Z, geração Y, X e assim por diante. Que são gerações que têm perspectivas e olhares diferentes daquela que a gente tinha da nossa geração, por exemplo. Então tem muito empresário. Muita coisa mudou, gente. Muita coisa mudou e a dinâmica de mercado faz parte. O ponto é o quão a gente está antenado a tudo isso e de que maneira a gente se prepara
não só para seguir a normativa NR1 riscos psicossociais, mas de que maneira toda esta ação reflete positivamente na minha empresa e na performance. Se adequar para sobreviver. É isso. Essa é a verdade. A gente que é empresário, a gente tem que estar antenado e se adequar ao que o mercado está trazendo. É uma normativa, mais uma preocupação para a gente que é empresário? Mas eu estou vendo muitas coisas positivas nela. O que você tem algum exemplo de empresa que vocês tenham atuado, que você tenha chego, que você viu uma situação assim muito ruim para dar para gente? Tenho sim, só vou manter a confidencialidade, sim, como eu faço em qualquer empresa, mas tem uma empresa que a gente está atuando, que em novembro do ano passado, infelizmente, sofreram uma denúncia de um funcionário de assédio moral. Nesse sentido, e com a denúncia, a fiscalização foi até a empresa, porque foi um funcionário que fez. Fizeram o processo normal que eles fazem, foi comprovado o fato e a fiscalização buscou e pediu o que é que vocês estão fazendo de implementação da NR1 riscos psicossociais. A empresa não estava fazendo nada. Então eles foram notificados que eles têm que fazer para ontem, porque a partir de maio a fiscalização vai voltar e se eles não tiverem iniciado, colocado em implementação o que diz na NR1 riscos psicossociais, eles serão autuados. Nós somos chamados e estamos trabalhando com eles já desde o ano passado, seguindo o que diz a normativa. Então a gente foi lá, fez um mapeamento, entendeu, fez o diagnóstico, que segue regras e padrões pré-estabelecidos dentro da normativa da NR1 e alinhadas com direcionamentos globais, né? Inclusive onde houve e começou essa discussão toda com a Organização Mundial de Saúde em 2022, então tudo muito bem enquadrado, seguindo a lei, a normativa, as regras para poder fazer. Feito isso, a gente iniciou com eles o processo de implementação do plano de ação pós o diagnóstico e a gente está no processo de capacitação da liderança. Porque este caso, por exemplo, ocorreu de uma atuação de uma das pessoas da liderança que acabou impactando e gerando esse processo de assédio moral. Muito sério isso. Ailton, eu quero que você fale pra gente assim, por enquanto as empresas podem estar sendo só notificadas. A partir do dia 26 de maio de 2026, se bater um fiscal na porta de empresa de qualquer tamanho, seja um salão de cabeleireiro, seja um açougue, um comércio em geral, uma indústria, uma construtora, a partir do dia 26 de maio, e a empresa não tiver preparada, não tiver alguém que preste essa consultoria na questão da NR1, o que pode acontecer? Quais são os riscos? O fiscal bateu lá na porta, você não sabe nem que a NR1 existe. O que pode acontecer para essa empresa? Boa pergunta, Cris. Boa pergunta. A empresa vai ser autuada. Não tem conversa. A partir de 26 de maio, acabou as notificações. Se a empresa não tiver uma documentação dizendo que ela já vem fazendo essa jornada, essa preparação, que ela não tiver essas avaliações, ela não tiver esse treinamento, ela não tiver feito nada, ela vai ser autuada. Agora, se ela tiver feito a jornada, ela pode se defender e falar assim, olha, estou fazendo e já estamos nos preparando, já estamos em andamento, já fizemos isso, já fizemos aquilo, está aqui os documentos, está aqui, que é o que nós, da Alfa, nós vamos oferecer, da Fênix, nós vamos oferecer para essa empresa, para a Alfa Ômega, né? Nós vamos oferecer essa documentação. Então, o Alexandre, ele tem toda a ferramenta para preparar essa empresa para que ela possa mostrar para o fiscal, dizendo, olha, nós estamos fazendo já isso, aquilo, então já temos todo esse treinamento, está aqui a documentação. Então, o fiscal vai falar assim, maravilha, já existe um processo em andamento. Ou seja, não vai haver nenhum tipo de risco pro empresário a partir do momento que ele começou e implantou o processo. A partir do momento que ele tiver documentado. Olha que importante ele isso, tem que gente. estar documentado. A partir do momento que ele mostrou que ele está documentado, que ele tem todo um processo que está sendo feito, que atende à norma, porque a norma ela mostra claramente o que é que tem que ser feito, né? Então não adianta fazer só um treinamento, não adianta fazer só uma palestra, não vai resolver. Então tem que estar documentado e aí sim ele vai se defender, ele vai falar, olha, nós já estamos preocupados com a saúde mental do nosso funcionário. Quem me conhece sabe que eu tenho um ditado que é de vida.
Quando começa certo, não tem como dar errado. Então, assim, isso eu tô vendo assim muitos pontos positivos pra gente ajustar coisas que não funcionam bem dentro da empresa da gente. E eu falo assim, e esse quesito e é uma coisa que eu bato muito na minha empresa. Se a gente tem um ambiente de trabalho agradável, de respeito, os nossos funcionários são bem orientados, isso reflete com o cliente. Porque eu falo assim, o cliente ele faz essa leitura. Sim. Quando a gente entra numa empresa, desde do jeito que você é tratado, o ambiente, que se está limpo, se está sujo, a forma com que as pessoas se tratam, isso gera uma imagem positiva ou negativa no nosso cliente. Então isso eu vejo assim, requer muita atenção da gente que é empresário. Alexandre, eu queria que você falasse um pouco o que essa normativa, o que está lá na normativa, o que ela exige, pontos chaves para a pessoa que nunca ouviu falar dela, para o empresário ficar atento a isso. Bacana. Eu vou aproveitar o que você me fez, fazer um gancho naquilo que o Ailton trouxe. É uma jornada. A própria normativa, ela traz que você tem que fazer ações contínuas, frequentes, não são ações pontuais, tá? Então não basta eu fazer o mapeamento ou diagnóstico e gerar um plano de ação. Isso é só uma parte do processo. A normativa diz que você tem que fazer treinamento, você tem que acompanhar, você tem que fazer documentar o que você está fazendo, você tem que avaliar se o que você está fazendo está funcionando, se o ambiente que está sendo gerado pós esse diagnóstico está evoluindo, está melhorando. Você precisa ter um processo inclusivo dos teus funcionários, você tem que gerar sentido de pertencimento. Então, ela diz exatamente isso, é um processo que vai fazer ao longo do ano, não são ações pontuais, tá? Isso é uma coisa muito importante, porque às vezes gera essa dúvida, mas eu vou lá e faço o mapeamento, o diagnóstico, o plano e está tudo certo. Não, você fez só uma parte do que precisa ser feito, você fez o primeiro passo. Só que você precisa implementar ações, atividades e precisa avaliar se o que você implementou está funcionando. Por exemplo, a gente tem dentro daquilo que a gente traz, uma jornada, a gente tem módulos onde a gente ajuda a liderança a ter um contato mais efetivo com os liderados para mitigar esses riscos que você bem descreveu. Pressão excessiva, assédio moral, conflito interpessoal e assim por diante. Então, tudo isso é para tornar a liderança, o dono, o empresário, nesta relação com os funcionários, com base no que pede a NR1, riscos psicossociais, mais efetiva. E aí você trouxe um ponto importante. Isso serve ou isso vai gerar um impacto somente pensando na normativa? Não, porque se você trouxer os líderes com base naquilo que a gente vai prepará-los, e esta relação for mais efetiva, criando uma cultura organizacional mais positivista, onde os funcionários se sintam melhor e mitiguem esses riscos, automaticamente os teus funcionários vão estar mais inseridos no contexto, vão se sentir pertencentes àquela empresa, vão performar melhor e a empresa como um todo ganha. Ailton, tá vindo na minha cabeça assim, uma pergunta assim, que talvez vocês que vieram de um universo mais macro corporativo vai trazer muito à luz situações que estavam obscuras. Por exemplo, liderados que são oprimidos pelos seus líderes, maltratados, desrespeitados, que às vezes eles têm um potencial enorme e isso, o líder barra isso, porque não, isso vai vir para a luz? Como que vai funcionar isso? Isso é um fato importante, né? De fato, vai vir à luz e também vai trazer para esse líder, né, uma reflexão de que ele tem que se desenvolver. Ele tem que parar com essa pressão excessiva, ele tem que parar com esse assédio moral, né, de uma certa forma, porque ele pode até achar que não é assédio, mas quem está sofrendo acha que é assédio. E outra coisa, a equipe vai ver uma mudança de comportamento. Ela vai enxergar essa mudança de comportamento à medida que esse líder participa dessa jornada. E outra coisa, toda essa jornada vai ajudar com que a empresa não tenha, talvez, mais casos de denúncia, né? Porque o funcionário ele vai falar assim, já está mudando,
Já está mudando. Então, se ele tinha vontade de fazer uma denúncia porque ele estava sofrendo alguma pressão, ele vai falar assim, olha, já mudou, já não vou mais fazer denúncia. E se fizer alguma denúncia, a empresa vai ter como se defender e falar assim, olha, nós estamos fazendo um trabalho, já existe uma melhora, porque essa avaliação ela é contínua, né? Então, de tempo em tempo, vai ser feito usar toda a ferramenta para fazer uma avaliação, e aí vai mostrar a melhoria do processo, a melhoria do comportamento diante das avaliações. Ou seja, a partir do momento que esse processo começa, né, essa jornada começa, não tem como não causar mudanças no ambiente de trabalho. Não tem. Seja de uma empresa pequena ou nas maiores. Alexandre, eu queria que você falasse um pouco. Eu estou batendo muito na tecla dos pequenos empresários, dos MEIs, mas eu queria que você falasse dos universos maiores, empresas que têm 100, 80 funcionários que já têm um departamento de RH. Como que vocês atuam e trabalham juntamente com esse RH? É importante as pessoas saberem como que vai funcionar isso também, né? Perfeito. Vou fazer um adendo também no que você perguntou para o Camusi, para a gente fazer o link com esse processo. Toda vez que você começa a implementar ações que são voltadas a ter um clima organizacional mais positivista, por consequência, a gente minimiza o impacto que todo empresário sofre, seja ele pequeno, médio ou grande, que é contratação, retenção e desenvolvimento, correto? A gente falava um pouco antes de começar o podcast. É um desafio porque a gente tem também os processos de mudança geracionais, onde as gerações querem coisas diferentes para aderirem a qualquer vaga de qualquer emprego. Às vezes você faz um processo seletivo muito extenso, você demora para contratar, você contrata, você investe, desenvolve e dali a pouco essas pessoas vão embora. Verdade. E a gente nem sabe por que elas foram embora. Muitas vezes elas podem ter ido embora, por isso que o Camusi trouxe, porque o clima organizacional não está se adequando ou ele está ocultamente sendo tóxico. E às vezes é parcial e pontual isso. Parcial e tudo não bem. É? E às vezes tem um outro ponto. Às vezes o empresário nem sabe que isso está acontecendo, porque ele é oculto dentro do processo, porque às vezes um líder que tem uma forma de pensar e de agir está provocando isso e a organização às vezes não consegue enxergar. O mapeamento e o diagnóstico vai trazer isso à luz. Vai trazer a luz. Vai trazer. Então, o lado positivo também, pensando em empresas maiores, é que eu, como empresário, se eu tenho 100 funcionários, no dia a dia é mais difícil de eu conhecer a realidade de todos do que se eu tiver 5 funcionários. Tem uma dimensão diferente. Dentro desse contexto, empresas maiores, você tem departamentos. Você tem, às vezes, recursos humanos. Quando é fábrica, você tem a CIPA. Você tem, às vezes, medicina do trabalho. São áreas que cuidam do processo de riscos do trabalho de forma geral, cuidam de capacitação, cuidam de treinamento e desenvolvimento de pessoas. O nosso trabalho, ele é conjunto com estas áreas, porque estas áreas é que são responsáveis por esse processo e a gente envolve... Vocês vão capacitar esses departamentos para que eles desenvolvam isso junto à empresa, é isso? Nós vamos trabalhar em parceria com essas áreas, que são quem lideram esse processo, e tudo que a gente faz é dado previsibilidade, é alinhado com essas áreas, é fechado o cronograma de implementação, dias, datas e horários do que fazer e quem serão as pessoas envolvidas, quem serão os líderes envolvidos. Visibilidade total do processo. Porque algumas dessas empresas, ou várias dessas empresas maiores, elas acabam tendo programas. Às vezes tem programa de desenvolvimento, tem programa de inclusão, tem programa de reconhecimento, tem vários programas que estão ali vigentes. Isso que a gente vai fazer, que é o diagnóstico, o mapeamento, o plano de ação e esse trabalho de treinamento, capacitação e medição, começa a dar para as empresas, para essas áreas e para esses líderes que gerenciam essas áreas, uma visibilidade muito clara de onde estão as potencialidades, onde estão as áreas de oportunidade com base no olhar da NR1, riscos psicossociais. E o nosso trabalho vai fazer com que a liderança comece a atuar de uma maneira muito mais estruturada, preparada e alinhada com a mitigação desses riscos. Feito isso, você tem um efeito positivo na empresa, porque todos os programas que elas trazem
começam a ser potencializados porque as pessoas começam a se sentir melhores, começa a ter um processo mais inclusivo, começa a ter um sentido de pertencimento, porque a liderança está mudando a forma de agir e de pensar, potencializa tudo. Moral da história, de cima para baixo. Sempre. Os primeiros a serem pontuados, a situação, a primeira vai acontecer com o empresário, com os seus líderes, e eles vão trazendo para a equipe. Assim que vai funcionar. Uma coisa que é importante vocês que estão assistindo o podcast entenderem, e eu quero que o Ale também continue pontuando sobre isso, a gente estava falando há pouco, não é o indivíduo que vai ser tratado, é o ambiente de trabalho que vai ser apontado, modificado, corrigido. Fala um pouquinho mais disso. Excelente ponto, Cris. A NR1, riscos psicossociais, o direcionamento dela é o ambiente, é a empresa e a quebra das áreas. Vamos dar um exemplo. Você citou uma empresa aí que tenha 50, 100 funcionários, 200, não importa. Essa empresa muito provavelmente tem áreas. Tem área financeira, tem área de recursos humanos, tem área comercial, né? No mapeamento você vai ter uma fotografia geral da empresa e você vai conseguir olhar as áreas, porque você pode ter dentro da empresa um indicativo de que tem os pontos de melhoria. Só que esses pontos podem não estar nas 3 áreas que eu citei. Pode, por exemplo, o financeiro pode estar tudo bem. Isso, porque a liderança concordo. do financeiro e os funcionários estão em harmonia. Mas pode ser que no time comercial exista essa discrepância e as pessoas, ao serem ouvidas, estão sentindo que existe ali um impacto importante. Ou seja, você pega uma indústria, departamento de compras, expedição, financeiro e administrativo. Pode ser que o problema do ambiente de trabalho ali que aponte esteja só na área financeira, um exemplo. Pode ser que e como que se ajusta isso? Como que isso vai divergir de ambiente, de segmento por segmento dentro da empresa? Total, só que lembra que a gente vai ter um efeito positivo para toda a empresa. Porque o problema pode estar no diagnóstico, naquele departamento que apontou para a empresa. Mas isso não significa que os outros departamentos que ainda não tiveram não possam ter. Porque não podem ser afetados. Não podem ser afetados. E as pessoas se comunicam, né, gente? Total. Sobre chefe. Ah, esse chefe é bom, esse aqui é ruim, esse aqui... Exatamente. E você pode ter no andar do processo do ano uma mudança estrutural que pode gerar um impacto. Então, se você prepara a tua liderança, a liderança de uma empresa, ela é sempre o vetor de potencializar o bom e o ruim. Ela pode fazer com que as pessoas se movimentem, estejam extremamente felizes, comprometidas, compromissadas e entreguem o melhor de si num ambiente extremamente favorável, ou o inverso. Elas podem ser o vetor que acaba gerando os pontos que a NR1, riscos psicossociais, está de olho, está capturando. E aí gera o impacto para a sua empresa, que põe a sua empresa em risco. Agora eu vou colocar vocês numa calça justa aqui. Fica à vontade. Já vou te perguntar uma coisa, mas essa eu tenho que perguntar para ele. Você já vivenciou, você acredita que todo esse projeto, né, essa jornada, ele vai trazer para o empresário, para o dono da empresa, independente do porte da empresa dela, situações onde líderes... porque a gente vivencia muito dentro das empresas, a gente que sai... Porque assim, às vezes o líder, a forma de tratamento dele com o dono da empresa é ele passa uma imagem para o dono da empresa, e quando esse dono da empresa... E para os liderados dele, ele age totalmente diferente, ou seja, de forma desrespeitosa, impositiva. Você acha que se esse líder não se adequar, cabeças podem rolar? Vocês já vivenciaram isso? Essa é uma decisão que a empresa, os líderes, os donos, os empresários podem chegar a esta conclusão. O intuito nunca é você penalizar pessoas. O intuito é sempre como você ajuda pessoas, seja os liderados ou os líderes. Por isso, da jornada que a Fênix Consultoria traz. Eu tenho uma máxima que é assim: você não pode cobrar de alguém se você não deu para ela ferramentas suficientes para que ela possa fazer o melhor possível. A gente precisa trazer essas pessoas para o lado, mostrar para elas áreas de oportunidade,
capacitar, treinar e dar as ferramentas necessárias para que ela faça o melhor trabalho possível. A partir daí, a decisão de todos nós é se queremos ou não seguir numa direção de avanço e de melhoria. E nesse caso, alinhado ao que diz a NR1, riscos psicossociais. Então, se eu recebi conhecimento e eu decido não usar este conhecimento, é uma decisão minha. Um líder pode decidir isso. E se ele decidir, ele continuar, todos nós, ao longo dos anos, desenvolvemos as nossas verdades absolutas, correto? Essas verdades absolutas levam a gente, muitas vezes, a tomar decisões e condutas equivocadas, porque sempre fiz assim, sempre funcionou e vai continuar funcionando. Esse é um erro grande. Eu acabei de dizer que a gente tem uma mudança geracional. Eu não vou ter a mesma efetividade lidando com alguém da geração Z, Y ou X, porque são diferentes. Eu, como líder, preciso aprender a modular em função de um olhar do perfil comportamental dos meus liderados. Se eu tenho condição, e isso é uma das coisas que a gente traz, que é o autoconhecimento e identificar o perfil comportamental dos seus liderados, você modula. Porque a forma que eu posso te impactar positivamente é diferente, talvez, da forma que eu consigo impactar o Camusi. Isso é uma das coisas que a gente faz. Isso chama-se liderança situacional, que é um dos módulos que a gente dá para mitigação de um dos pontos, por exemplo, da NR1. Se eu auxilio, se eu ajudo o líder a exercer uma liderança situacional, eu modulo a minha forma de abordagem. Se eu modulo a minha forma de abordagem, eu estou alinhado com a mitigação dos riscos, eu consigo movimentar as pessoas entendendo que o que move as pessoas é diferente. Somos indivíduos únicos. Verdade. Se somos indivíduos únicos, e se a gente parar para refletir o empresariado que está nos vendo, a liderança, você na sua empresa, comandos que você passa para alguns não funcionam exatamente para outros. Olha como é importante, gente. As pessoas são diferentes. Então a gente ajuda a liderança a entender e a ter ferramentas de como atuar mais assertivamente enquanto líder, extraindo o melhor das pessoas num ambiente extremamente agradável, inclusive sadio, mitigando problemas de saúde mental. Muito importante. Ailton, eu queria que você abordasse, eu te pedi um auxílio para quem assiste o podcast. Eu quis trazer, como é algo tão importante e é algo muito novo que está chegando para nós empresários, eu quis trazer esse podcast para uma linguagem mais simples e didática possível para você que está assistindo. Mas eu pedi para o Ailton preparar um conteúdo mais técnico, também de uma linguagem simples. Eu queria que você falasse um pouquinho o que você tem disponível para quem está assistindo o podcast. Nós temos um material que todo mundo que entrar em contato com a gente, nós vamos enviá-los, né, pelo WhatsApp, que passa um resumo do que é a NR1 e do que precisa ser feito dessa jornada. Então nós vamos disponibilizar isso para que eles possam gratuitamente, viu, gente? Para quem está assistindo o Atibaia Pode Mais. Isso, então nós vamos já dar uma prévia, né, para que eles possam entender um pouquinho mais. E aí sim, depois a gente marca um encontro, a gente marca uma apresentação, e aí a gente faz todo um mapeamento, né, para que a gente possa ver a melhor forma possível de atender essa empresa dentro da característica da empresa. Moral da história, é um caminho sem volta. O empresário vai ter que parar o quanto antes, gente. Não espera o negócio explodir lá na frente, que a sua dor de cabeça vai ser pior. Então, eu queria, Alexandre, que você finalizasse o podcast falando assim: eu deixei de abordar alguma situação que você acha relevante para quem está assistindo o podcast. Você tem algum conselho, alguma dica, o que você tem presenciado dentro das empresas que já estão nesse processo? Uma dica para todo mundo. Como é um tema novo que eu digo assim, né? Ele já está desde 2024, mas não necessariamente todos nós mergulhamos no tema. Então, para muita gente que está ouvindo pela primeira vez, ou já ouvi falar alguma coisa, mas eu não tenho... Ele não é novo, mas ele é desconhecido. Desconhecido. Falta informação. Eu não tenho conhecimento pleno. E às vezes, quando a gente não tem conhecimento pleno, a gente ouve pedaços, né? E esses pedaços, às vezes, levam a gente a tomar algumas conclusões. Então, a minha sugestão é para quem está nos ouvindo que
mergulhe, que conheça e que tenha mais informação até para tomar a sua decisão de como quer fazer na sua empresa. Nesse sentido, se assim quiser, estamos disponíveis para poder suportar essas empresas, para explicar com mais clareza, para que as pessoas possam tirar dúvida, porque o primeiro ponto para todos nós é assim, eu tenho dúvidas ainda, é normal. Eu acho que o podcast que você trouxe, que a gente conversou, trouxe muitas explicações, mas com certeza existem dúvidas. Então, para mim, tirem as dúvidas, vão atrás da informação. Se assim quiserem, a Fênix Consultoria está disponível para poder ajudá-los nesse mapeamento, nesse processo inicial. Com base nisso, cada empresário tem a condição de tomar a sua decisão. Eu vou fazer já, eu não vou fazer já, eu vou seguir. Uma coisa importante, é lei. Como é lei, a decisão de seguir ou não é sempre individual. Mas como é lei e ela, a partir de maio, a fiscalização pode autuar as empresas, corremos riscos se a gente não fizer nada. Né? Mas a decisão é sempre do empresariado do que fazer. Nós estamos aqui para suportá-los, para que eles tenham a informação e que iniciem o processo de implementação. Lembrando sempre, é uma jornada. Cuidado com o entendimento de assim, é uma ação pontual, eu vou fazer um mapeamento diagnóstico e está tudo certo. Não é isso que diz. E a parte de documentação também, né, gente? Documentação. Vocês fazem tudo isso? Tudo, fazemos tudo isso. Eu quero pontuar mais uma coisa com você, é assim, vão ter muitos profissionais no mercado se predispondo a fazer isso. A Fênix, ela já tem uma estrutura de anos e todo esse processo que vocês criaram para oferecer quando a pessoa contrata a sua consultoria, isso não veio para o dia da noite. Eu queria que você falasse um pouquinho o que está nesse conteúdo, o que vocês têm de diferencial, que a pessoa que está assistindo fala assim, não, eu vou contratar os caras para que eles tenham... O primeiro contato que eu tive com eles, com o Ailton, ele me transpareceu uma segurança muito grande de conhecimento, que eles são bons naquilo que eles desenvolvem. Então, assim, tanto é que de cara a gente já acordou e já aceitamos e vamos começar agora. Eu queria que você falasse um pouco da Fênix agora. O que leva, o que vocês têm de diferencial para a pessoa contatar o Ailton? Bacana, muito legal, uma pergunta fantástica. Nós temos algo que eu tenho um amigo que diz o seguinte, 10 anos levam 10 anos, 20 anos levam 20 anos, 30 anos levam 30 anos. Então a gente tem muito conhecimento técnico e prático de aplicabilidade do que a gente está falando no dia a dia. Por quê? Fomos executivos, fomos líderes de líderes de líderes. Num determinado momento eu liderava 800 pessoas. Então a gente tem a vivência prática, teórica e aplicabilidade disso com os cases de sucesso e o que eu costumo dizer, inclusive como não funciona. Contar os louros é fácil, dizer que tudo funciona é fácil. A gente também teve o aprendizado ao longo de todos esses anos do que não dá certo. Então a gente consegue dar uma visão, uma consultoria ampliada, inclusive aconselhando os empresários, a liderança, de cuidados de coisas que são riscos eminentes, de modelos pré-existentes que hoje, inclusive, não se usam mais. Né? Eu dou aula constantemente disso, eu não paro de estudar. Comentei com você, eu estou fazendo psicologia organizacional. Ontem eu postei uma aplicação dentro da discussão da pós de um tema sobre liderança, gestão de equipe, atrelado os conflitos geracionais. Olha isso. Olha que tema mais atual, gente. Total. Tudo que a gente está vivenciando agora. No final do dia, o que isso se traduz? Se traduz de que maneira eu, enquanto líder, seja dono, seja alguém que tem um cargo de gestão dentro da empresa, consigo fazer com que o ambiente organizacional, as pessoas e os líderes performem melhor dentro de uma normativa que rege o que precisa ser feito para mitigação de riscos. Olha isso, gente, como é importante. Um ponto que eu não te trouxe, só para você saber, esse tema para a gente, ele é tão importante e a gente gosta do que faz, né? Eu costumo dizer o seguinte, fazer gestão de pessoas, o primeiro passo você precisa gostar. Se você não gosta, não consegue. Lidar com pessoas hoje em dia. A gente adora, por isso que a gente faz isso. Só para você ter uma ideia, nós já acordamos o nosso TCC vai ser sobre NR1, riscos psicossociais. Nós já acordamos
acordamos com a universidade ficou doida. Doida no sentido de feliz porque é um tema novo. E essa informação tem que chegar. Tem que chegar. De uma forma estruturada, séria. Gente, isso vai envolver um trabalho sério. Total. É muito importante. Eu preciso deixar essa orientação para você que assiste, porque pode ser que cheguem pessoas para oferecer esse tipo de serviço que estão tendo conhecimento disso agora também. Então, assim, quando a gente vai contratar uma consultoria, é importante o trajeto de mercado, de conhecimento técnico dos profissionais que vivenciam isso. Porque eu falo assim, senão fica um cego guiando outro cego, gente. É muito sério isso. Ailton, eu pedi que você fizesse algo especial para as pessoas, para os empresários que estão assistindo o podcast, que precisarem dessa consultoria, que eles tivessem um desconto, o que vocês podem oferecer de diferencial para as pessoas que desejarem contratar a Fênix. E o seu pedido foi aceito. Olha lá. Como que vai ser isso, gente? Temos uma boa notícia, né? Alinhei aqui com o Alexandre, nós vamos ter não só uma, mas duas boas notícias. Vamos né? lá. Primeira boa notícia é que as 10 primeiras empresas que entrarem em contato conosco, nós vamos fornecer um mapeamento gratuito. E explica o que é o mapeamento. Então, Alexandre, me Vai. ajuda aí. Me ajuda aí, porque você fala melhor do que eu sobre esse mapeamento. Eu vou explicar para aquilo que a gente fez antes da gente iniciar o podcast. A gente vai entender a empresa, a estrutura da empresa, como a empresa opera. Já fazemos um primeiro olhar nosso para nortear, depois fazer o diagnóstico. Então, todo esse mapeamento é algo que você precisa investir tempo com a empresa, com os empresários, com a liderança, se o empresário trouxer, para entender toda a empresa. Eu costumo dizer o seguinte, não dá para fazer um bom trabalho sem você vivenciar e sem você conhecer a empresa. Não dá. Sentado no escritório, atrás da cadeira, você não conhece. Então, precisa investir. Esse mapeamento, ele leva tempo, ele precisa ser profundo, você precisa conhecer, porque feito isso, você tem uma boa noção. Eu te fiz várias perguntas a respeito da sua empresa. Fez um filtro. Esse mapeamento é um filtro. É um filtro. Porque um checklist, vai. É um checklist. Eu passo a ter uma visão clara da tua empresa. Feito isso, aí a gente vai para o próximo passo, que está dentro da consultoria de quem contratar. A gente usa uma ferramenta, como eu falei, que segue os padrões globais para fazer o diagnóstico. Que foram desenvolvidas pela Fênix? Não, isso é do mercado. Olha. Isso segue padrões internacionais. Olha isso, gente. Não é algo que a Fênix foi lá e customizou Isso na é planilha sério. do Excel. Não é sério. Isso é muito sério. É ferramenta certificada, que segue a normativa, que segue os padrões. Né? A gente não fez nada dentro de casa. São ferramentas e mapeamento muito sério, que seguem, inclusive, as normativas globais. Isso é outro ponto importante. Na hora que você está vendo alguma consultoria, não basta você ter o diagnóstico e o plano de ação. O diagnóstico e o plano de ação é só uma parte do todo. Porque você precisa, segundo a normativa, implementar. Você precisa avaliar, você precisa documentar e você precisa medir se está funcionando. E quais são as medidas corretivas se você tiver um problema? Tudo isso tem que fazer parte. Então, se você só contratar ou só fizer o diagnóstico e o plano, depois você tem isso na sua mão, você faz o que com isso? Se você não Como sabe. que vai desenvolver isso? Isso dentro da empresa. Então, a gente faz toda a jornada. Então, o mapeamento, respondendo, é aquilo que a gente fez junto. É ajudar a entender o contexto da empresa, como as coisas funcionam, como as coisas operam, porque esta informação vai ser importante depois e durante toda a jornada. Ou seja, esse podcast vai ficar eternizado no canal, ele não sai mais, mas é importante, você que está assistindo ele, são só os 10 primeiros. Eu queria que o Ailton, a gente vai deixar no final do podcast todos os contatos, Instagram, as informações da Fênix, o contato do Ailton Camusi, e eu queria que o Ailton continuasse falando o que mais. Tem mais uma coisa boa. Vamos lá. Mas antes de eu passar essa última coisa boa, quero só fazer um complemento, né? Tomem cuidado, senhores empresários, porque tem muita gente oferecendo um trabalho de consultoria de NR1, mas é muito superficial. Eu tenho visto, tenho conversado com empresários, tenho conversado com muitos líderes, e a gente tem visto assim, a gente vai fazer um treinamento, a gente vai fazer uma palestra. Não é isso, gente. Não é isso que a norma pede. A norma está muito clara. A norma, ela mostra tudo que tem que ser feito, essa jornada.
Então, por isso que o Alexandre falou, esse mapeamento, esse diagnóstico vai seguir para a jornada inteira. Então, essa jornada tem que documentar os senhores para que os senhores não sejam multados. Vai documentar os senhores para que possa mostrar a evolução do trabalho dessa norma dentro do período de 1 ano, pelo menos. Pelo menos. Ou seja, fazer parcialmente não vai trazer resultado nenhum também. E não vai te proteger em nada. Não vai te proteger em nada. Então, tomem cuidado. Porque o que a gente está trazendo, a Fênix está trazendo, é um trabalho robusto, um trabalho com muita ferramenta e com muito que vai cuidado. trazer segurança para a empresa. Exatamente. Porque isso é muito sério, gente. não dá para fazer metade, não dá para fazer só um pedaço, né? Então, esse pedaço que eles estão oferecendo também está dentro da consultoria da Fênix. Que importante tá? isso. Mas é só um pedaço, então tomem cuidado com isso. Cuidado para não cair em armadilha. É um projeto por completo. Exatamente. Entendeu? Desde a liderança, desse filtro, desse mapeamento, até implantação, até acompanhamento, até resultado. Vocês vão até o resultado. Fora isso, essa questão de toda a parte de documentação que o empresário vai estar em paz. E falo assim, é um sossego pra gente, né? Eu falo assim, você ter tudo bonitinho, tudo certinho, e eu acho que hoje em dia não dá pra bobear. Não é isso? Foi uma honra ter vocês aqui. Ai, meu Deus! Tem a segunda coisa. Perdão, gente. Estamos esquecendo? Então, a segunda coisa é assim, nós conseguimos também uma condição especial. Essa eu não sabia, hein? Porque até a pedido da Cris, para esse podcast, para os primeiros 10 empresários que fecharem com a Fênix, nós vamos também dar um desconto de 10%. Olha isso. Tá? Então, os 10 primeiros que contatarem vão ganhar um mapeamento e os 10 primeiros contratos fechados, 10% de desconto? Exatamente. Muito bom. Passei alguma coisa em branco? Alexandre, tem mais algum comentário assim que você acha de relevância? Podemos encerrar? Não, acho que foi fantástico. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Vocês que estão nos ouvindo, com certeza vão ter dúvidas. Entre em contato com o Camusi, a gente está à disposição com o maior carinho, porque a gente sabe que essa é uma dor de todo mundo, inclusive nós. Dentro da Fênix a gente implementou. Alfa Ômega já se tornou cliente da Fênix, viu, gente? Eu tenho uma pergunta para você. Hoje, quando a gente fala em empresário no país, a gente fala de quesito tempo e a questão de deslocamento. Essas consultorias, elas vão poder ser remotas? Como que vai funcionar isso? Então, nós temos o sistema híbrido, né? Então, parte vai ser presencial e parte vai ser remota. Legal. Então, se a empresa tiver a estrutura remota, a gente pode fazer uma parte maior remota, mas a gente tem a possibilidade de fazer... Mas vão ter visitas locais também. Sim, olha que importante. Sem dúvida. Tudo é pensado, Cris, para facilitar a implementação do empresariado. Exatamente. Tudo é pensado. Porque hoje, às vezes, deslocamento de pessoas, tempo que você para as pessoas para fazer o que está pedindo dentro da normativa. Então, a gente tem feito com muita efetividade online. É uma ferramenta que todo mundo está usando e que a pandemia acelerou. Quem gostava ou não se inseriu dentro do contexto da conectividade online. Então, faz parte do contexto, né? O próprio diagnóstico é enviado online para as pessoas fazerem. Elas têm tempo para fazer com calma, sem problema nenhum. Então, o que a gente traz é uma flexibilidade, inclusive, de implementação, seguindo 100% o que diz a normativa. Legal. Então, não tem aquela... mas eu vou ter que parar todo mundo, eu vou ter que colocar todo mundo. Em alguns momentos, sim. Mas tem que ser presencial? Não. O time tem gente espalhada, por exemplo, tem gente que é da área comercial que está espalhado por diversas cidades do interior de São Paulo ou no Brasil, dependendo da empresa. Sem problema, ela conecta de onde ela estiver no momento que ela for inserida dentro do contexto. Foi uma honra ter vocês aqui. Estaremos muito juntos daqui para frente. Com certeza. Estou muito segura em ter vocês cuidando desse quesito tão importante para a minha empresa, para a Alfa Ômega. Tenho certeza que isso vai dar bons frutos para mim. A minha tranquilidade não é só normativa, é o ambiente de trabalho. Para a gente que somos proprietários, para a minha equipe, e eu não tenho dúvida que isso reflete de uma forma muito positiva para os meus clientes, que vai fazer a gente avançar e crescer mais. E para você que assistiu o podcast, eu fiz questão de convidá-los para estar conosco aqui, para que essa informação
chegue até a tua empresa. A gente tem que aprender, como empresários, independente da gente é pequeno ou grande, levar as coisas a sério, para que isso não vire um problema grave para a gente lá na frente. Trabalhar com pessoas, independente se a gente tem 1, 5, 10, 50 ou 200, cada vez mais exige mais cuidado, mais compromisso e muita responsabilidade. Então isso é proteção para a minha empresa e para a sua. Faz os contatos, nós vamos deixar todos os contatos da Fênix, do Ailton, terminando o podcast. Não perca essa oportunidade e eu não tenho dúvida que você vai ter muita segurança em trabalhar com eles. Um grande abraço, foi uma honra ter vocês aqui. Obrigado. E a gente só começou. Até mais, gente. Tchau, até logo. Obrigado. Dá o seu like e compartilha essa entrevista com cunhado, irmão, pai, mãe que tem empresa, porque você vai estar ajudando eles também, tá bom? Tchau, tchau. Até logo. Tchau, tchau. Obrigado.